Sejam bem-vindos à instalação do CEP, né? E já está no modo específico 3. Vamos fazer um resumo aqui e continuar aqui onde a gente havia parado. Deixa eu já deixar aqui a pasta de registro. Deixei aqui alguns projetos abertos aqui. Só um minutinho. Deixa eu já compartilhar aqui. Então, pessoal, na aula passada aqui, ó, vou dar uma olhada aqui no resumo. Lembrando, né, que a biblioteca, o passeio virtual já está disponível aqui, né, na aba da biblioteca. Os procedimentos, né, etapa de desenergizar a baixa tensão, a média tensão, né, a reenergização, que é um dos processos de uma das tarefas, né, então vocês fiquem de olho aí. Essa prática 3 aqui do professor Ângelo é fundamental para resolver um dos exercícios. Eu já tinha deixado até aqui de análise aqui do exercício. Isso. E tem a palestra, interessante assistir essa palestra aqui. Aí nas últimas aulas, a gente já está praticamente finalizando aqui. Então, a gente já analisou o Fórum 1, Fórum 2, a atividade 1, né? Ok. Atividade 1 da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2. Na semana passada, a gente começou a falar na parte aqui de linha de transmissão. Eu acredito que hoje a gente deva finalizar aí. Aproveitando, Matheus, você está online aí, se você tiver alguma dúvida, aí você pergunta aí sobre a atividade, se está faltando mais alguma coisa, porque hoje eu não olhei. Deixa eu Não, senhor, tá faltando só corrigir mesmo. só corrigir, né? Ah, não, beleza. É porque eu não olhei aqui sobre a correção, estava fazendo os planejamentos. Não, então tá ok. Ele tinha parado aqui. Isso. Tinha analisado essa parte aqui de. Então, pessoal, a gente estava analisando aqui os parâmetros, né, de linha de transmissão. Já deixei até aberto esse daqui, ó. Embora isso aqui, ó, é um documento da CELG Participações. Eu não sei se eu comentei com vocês, né? A CELG atualmente ela ainda existe, né? Ela antigamente, né, fazia parte, tem a CELG Participações, né? Aí era a CELG Distribuição, Transmissão e Geração. A distribuição atualmente está na mão lá da Equatorial, a transmissão está na mão da EDP, é uma, se eu não me engano, ela é portuguesa, da EDP, e a geração ainda é CELG, né? Inclusive, a participações agora só tem a CELG aí, né? À frente dela, né? Então, eu peguei esse documento aqui para a gente ver alguns padrões aí de transmissão, de subtransmissão, para a gente fechar essa parte de infraestrutura de transmissão. Então, a gente analisou aqui, né? Eu falei sobre o Terra aqui, o OPGW. Só um minutinho, galera. Só um minutinho aqui.
Então, ó, aí continuando, né, a da aula passada aqui, a gente tem os padrões aqui, né? Tudo é baseado nos parâmetros. Que parâmetros são esses? A altura, né? Assim como a distribuição, a transmissão, ela tem que ter uma altura considerável, em função do valor de tensão que eu tenho em cada linha aqui, né? Então, geralmente, as estruturas de transmissão e de distribuição, ela tem uma altura, né, considerável, uma altura assim maior do que, parece bobo, né? Parece até óbvio, né? Ela tem que ser o quê? Mais alto do que o BA1, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, né? O BA1 é o transeunte, né? A pessoa inadvertida, né? Ou seja, é o adulto, né? Já o BA4 seria o eletricista, né? O eletricista nas suas várias formações, eletricista predial, eletricista industrial, eletricista de distribuição, o eletricista de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, o montador, o oficial montador eletromecânico. Então, todos esses recebem esse código, né? Essa classificação que é o BA4. É uma pessoa que tem conhecimento, né, dos riscos e dos perigos da eletricidade, né? É, igual eu comentei numa aula que eu não sei se foi com vocês, né? Mas se não foi, eu estou comentando agora, né? Assim, não basta você ter conhecimento sobre eletricidade, no caso, uma eletricidade básica, né? A eletricidade básica, o que que ela te capacita? Te capacita, né, na física para solucionar matematicamente questões sobre acoplamentos em série, acoplamentos em paralelo de resistor, né? É um elemento passivo, né? O capacitor, o indutor, né? E também de elementos que eles chamam de ativos, são CIs, né? Tem o filtro, o chamado filtro Butterworth, tem filtros de ganho, alguns CIs aí dedicados aí, né? Então, ele capacita, a eletricidade capacita para você solucionar, fazer análise do circuito. Mas os riscos em eletricidade, pelo menos quando eu fazia o segundo grau, o professor mal falava sobre os riscos, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas eletricidade tem muita gente, né, que não sabe que se a gente pegar em um cabo de baixa tensão e se você tiver isolado, ou seja, quando eu digo isolado, você não estiver tocando, sei lá, na parede ou com os pés descalços, você não vai ser eletrocutado, porque o perigo da eletricidade, assim como vocês viram lá na matéria de segurança em eletricidade, aí, numa das UCs do curso de eletrotécnica, o perigo é a corrente elétrica. A corrente elétrica é que ela é realmente perigosa. O potencial elétrico, se você tiver dentro de uma gaiola de Faraday ou uma roupa que tenha, né, que ela vai servir como gaiola de Faraday, né? Às vezes você ficando dentro da gaiola você está protegido. Às vezes, né, dependendo de uma subestação aí, o pessoal coloca o quê? O transformador dentro de uma gaiola de Faraday, igual o caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui o da subestação aqui. Vamos pegar esse tipo de subestação aqui, ó. Ó, isso aqui é uma subestação ao tempo, ó. Isso aqui é o exemplo de uma subestação ao tempo, né? Então você tem o posteamento aqui de distribuição, a entrada aérea, você tem essa grade aqui, ó. Você tem uma malha de aterramento, caixa de inspeção
para você fazer com um termômetro, né? Seja o alicate termômetro ou o termômetro clássico que ele vem numa maleta, né? Para você fazer a aferição. Então, aqui, né, essa grade aqui, ela serve como uma gaiola de Faraday. Assim como nessa subestação aqui, ó. Vamos pegar uma subestação abrigada. Ó, esse é o exemplo. Não, isso aqui ainda é ao tempo. Vamos pegar aqui subestação. Ó, não, essa também é ao tempo. Aqui. A gente tem a vista aérea aqui, ó, de uma subestação abrigada. Então a gente tem seria a porta da subestação, né? Semelhante quando a gente vê lá no nosso no vídeo. Quando a gente vem aqui nesse ponto, ó, aí, ó. Essa daqui é o equivalente ao que seria a subestação abrigada aqui por dentro, ó. A gente tem a alvenaria, que é essa parte que o pessoal de projeto chama a parte achurada aqui, né? Você tem essas linhas aqui para mostrar a alvenaria. Você tem a porta. Geralmente eles colocam um tapete. Esse tapete em frente aqui à chave de manobra, né? Ele tem que estar limpo. Ele não pode estar sujo. É um tapete de borracha isolante. Daí a gente tem, ó, esse portão aqui, ó. E nele, deixa eu ver se está o recorte aqui da malha de terra. Bom, o recorte não está. Deixa eu ver se aqui. Não, que não mostra o recorte, não. Mas aí a malha de terra, né? Ela vai estar aqui, ó, por baixo. Qualquer descarga, né, que saia aqui do barramento aqui, ó, do primário, um surto que ocorra, esse surto ele vai extravasar aqui, né? Vai ocorrer, né, o aparecimento aí de um arco elétrico. Daí esse arco elétrico ele vai ser parado aqui na. Só um minutinho, pessoal. Professor, Sim, sim, Gabriel. eu estava com uma dúvida com relação ao aterramento de subestação. O aterramento de subestação que eu entendi é diferente do aterramento de uma residência, por exemplo, que é um aterramento ativo. Então, caso alguém venha ter contato com o aterramento da subestação, seria eletrocutado? Sim, com certeza. Deixa eu ver se eu falei isso na aula passada, não foi? Foi. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Tem um acidente aqui que eu só. É porque o aterramento da subestação, principalmente quando é uma subestação de potência. No caso, esses desenhos aqui é uma subestação de um cliente, né? Esse passeio virtual aqui, ó. Seria uma subestação de um cliente. Já lá na tarefa, é uma subestação, pelo que eu entendi, né, pela leitura que a gente fez aí, é uma subestação de potência, né, de uma pequena cidade, né? Então, a subestação de potência, o aterramento, ele tem geralmente, né, o banco, né, o banco lá de correção de fator de potência. E daí, quando você tem o banco com os capacitores de potência ativo, eles ficam descarregando 24 horas por dia, 7 dias por semana, na malha de terra. Deixa eu ver. Aqui, ó, vou virar esse aqui. Vou virar esse aqui. Deixa
Aqui, ó, a gente tem uma subestação ao tempo aqui, né? Ou seja, ela fica exposta, né? Tem a entrada aqui, ó, uma rede compacta, vem, passa pela chave fusível e já vai direto aqui, ó, na medição. Aí a medição é a única que é protegida, né? Abrigada aqui, ó. A mufla vem direto na proteção aqui. Esse quadro, ele fica de sobrepor. A parte de média tensão, ela fica atrás aqui da gaiola de Faraday, aqui, ó. Daí, ó, tá vendo, ó, que ela entra aqui na medição, ou seja, o TP e o TC, ele já vai estar aqui, ó, igual a gente vê no diagrama aqui, ó, tem a chave fusível, aí tem o TP, esses dois círculos aqui, né? Aí ele afere o que? A potência, né? O potencial elétrico, né? A tensão, e o TC ele afere a corrente. Com a tensão e a corrente, utilizando aqui uma IHM, né, você consegue, direto aqui, né, na média tensão, você consegue saber a potência ativa, potência reativa, potência aparente, né? E daí, quando é de uma indústria, existe essa correção do fator de potência, né? Só que o aterramento, né, vocês estão vendo que aqui, ó, ele está literalmente, ó, ele está aqui enterrado, tem umas caixas aqui de inspeção, né, para o pessoal fazer a aferição do aterramento. Aí, geralmente, esse tipo de aterramento aqui, de uma subestação de um cliente, geralmente ele é passivo. E a parte onde fica a correção, né, fica o banco de capacitores, geralmente eles isolam aquele aterramento ali, né? Eles fazem um aterramento, faz um método ali tipo triângulo, ou então quatro hastes, né? Porque esse da correção do fator de potência, ele vai estar o quê? Sendo descarregado enquanto as máquinas estão em operação, ele vai estar sendo descarregado online, né? E aí deixa eu ir na outra pasta aqui. Ó, o mouse está brincando comigo aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, vai estar na pasta de CEP. Ah, achei aqui, ó. Quer ver? Deixa eu até voltar aqui. Fazer o seguinte, eu vou deixar para evitar procurar caso a gente precise aqui, ó. Eu vou deixar lá na nossa pastinha. Deixa eu ver, do banco de capacitor eu não. Ah, tá aqui. Vou aproveitar que tá aberto aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu mostrei esse acidente aqui na aula passada. Eu mostrei esse. Não, não Não? me recordo disso. Então, esse aqui foi o seguinte: na época que eu fazia engenharia elétrica, aí o professor lá de introdução à segurança do trabalho, ele estava mostrando para gente. Isso daqui é uma subestação aqui em Goiânia, eu só não me lembro onde que é. Daí o cidadão, o BA1, né, cidadão comum, ele adentra aqui, né, e pensa, isso aqui é um monte de transformador, ó, vou meter a mão, né, vou dar o banho. E aí, subestação, geralmente, ela não tem, assim, sniper, não tem, né, o Robocop ali, ele não está protegendo ela, não. É um lugar muito perigoso, até eu me lembro até hoje que o Bragança falou para a gente, ele falou, pessoal, subestação é um lugar, assim, tão perigoso, se brincar, ele é mais perigoso que uma boca de fumo, né? Mas por quê, professor?
porque você tem que andar, né, só nos locais onde você tem a permissão, e até para você adentrar, para você andar ali pela subestação, você tem que pedir autorização. E quando eu falo autorização, não é avisar, ô fulano, estou entrando, falou? Não. Essa autorização é para saber que você está lá dentro ou fazendo uma manutenção, né? Tem empresas terceirizadas que concorrem à licitação, né? E um dos serviços é você fazer a pintura de barramentos, né? Renovar a pintura, né? Geralmente no CEP aí, eles utilizam o amarelo, o verde e se eu não me engano, é o marrom. Eles vão lá no barramento de baixa, por exemplo, né? E barramentos de alta e fazem a pintura deles. Aí, de questão de identificação, né? Aí, até para você fazer esse tipo de trabalho, fazer o acero aqui, que seria a limpeza aqui, ó, é limpar essa vegetação aqui, ó, de lado, você tem que pedir autorização, ou seja, eles vão saber que você vai adentrar aquele local e vão fazer, né, as medidas de proteção aplicáveis. Uma delas eles têm um caminhão, não sei se já ouviram falar, chama Big Jump. Aí o Big Jump, você para o caminhão no local aqui, né? Dependendo, às vezes eles param até do lado de fora. Daí ele tem uma bobina com um cabo, geralmente é um cabo subterrâneo, que é utilizado em instalações de média tensão subterrânea. Daí você faz o acoplamento, né, por exemplo, na entrada aqui, vamos supor que você vai dar manutenção nesse banco de capacitor aqui de potência, né? Aí o banco de capacitor de potência, diferente da subestação dessa aqui, ó, do passeio virtual, né, que seria uma subestação, né, de um cliente, e já no da tarefa lá, uma subestação de uma cidade, né? Ou seja, é diferente. Esse aqui é um transformador que poderia ser usado na rede, na malha de distribuição normal e que pode também ser usado para um cliente. E aí, quando faz a correção do fator de potência desse cliente, geralmente o sistema de aterramento do banco de capacitor, né, do cliente, ele é separado, né, eletricamente do aterramento normal da instalação. Porque senão, como a correção do fator de potência ela é feita online, ou seja, enquanto o equipamento está funcionando, e existe um banco de capacitor que ele é proporcional à quantidade de cargas que você liga, ele pega e vai fazendo a correção de fator de potência na quantidade certa das cargas, né, que estão acionadas. Se você desacionar uma, ele para de fazer a correção de fator de potência relacionada àquela carga, e ele fica sempre proporcional. E aí a chave, né, o pulo do gato é você separar eletricamente o aterramento da subestação do cliente normal do aterramento do banco de capacitor. Geralmente, eu já vi alguns clientes aí, o pessoal coloca uma, duas hastes, né, monta o banco de capacitor e daí faz o aterramento somente nessas hastes aí. As outras, elas são, né, da instalação, elas compartilham com a parte de baixa tensão e a parte de média tensão. Agora, numa subestação onde tem transformador de potência, eles não fazem essa separação elétrica. Às vezes, eles têm lá no diagrama lá de potência, chaves que você faz a separação elétrica do aterramento, né, o grosso ali do normal, né, da subestação, você faz essa separação para justamente você dar uma manutenção, porque geralmente o pessoal espera, depois que desliga, né, essa parte aqui, ó, faz o jampeamento, por exemplo, liga um, um terminal do Big Jump na entrada, né, do banco e o outro aqui na saída. Aí ele vai fazer um bypass. Em vez da tensão, né, da energia magnetizante ir para o capacitor e, consequentemente, ela ir para o terra, ele vai bypassar e vai ficar direto ali na subestação
enquanto o pessoal vem aqui, sei lá, faz pintura, coloca uma grade nova, faz a limpeza aqui, né, o acero aqui com dessa vegetação, né, ou coloca mais brita aqui, geralmente, né? Então, enquanto faz essa limpeza aí nesse momento o aterramento, ele, pelo menos naquela parte ali, né, ele tem que tomar cuidado porque ele vai continuar ativo, né? Aí você não deve tocar porque senão, né, você vai ser eletrocutado. Aí já numa subestação normal de um cliente, né, o aterramento ele é passivo, né? Ou seja, ele só vai funcionar na hora que tem um surto. Aí, peraí. Só vou mostrar. Cidadão entrou aqui no. Vou até fechar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se. Ah, eu copiei aqui para ficar mais fácil. Aí, esse acidente aqui, o rapaz entrou na subestação. Era isso que eu estava falando para vocês aqui, ó. Ele entrou na subestação com esse alicate de, de cunha, né? Esse aqui de corte. Se a gente der uma olhada aqui, ó. Não dá para ver direito aqui. Eu sei que tem uma. Aqui foi o lado onde deu a explosão aqui. E ele foi jogado. Aqui, ó, o transformador de potência. Ó, o cabo. O que que ele foi fazer? Ele pegou, né? O objetivo era segurar a cordoária de aterramento. Vocês estão vendo? As cordoárias elas ficam desse jeito mesmo. Conecta aqui com o transformador de potência. Vem aqui, ó, passa pela brita e depois ela entra na malha. Ou seja, embora visualmente, né, numa inspeção visual, você vai dar uma olhada aqui e fala, não, aí não tem centelhamento, não tem nada acontecendo, mas por ser uma subestação, né, de um setor ou até de uma cidade inteira aí, né, você deve tomar muito cuidado. Se você entrar inadvertidamente, ou seja, sem a autorização, ou seja, sem o pessoal responsável saber que você está entrando ali, então, né, vai dar problema. Vocês estão me ouvindo aí? Estou ouvindo perfeitamente. Aí nossa, deu uma fechada aqui foi mal aqui na câmera aqui. Acho que foi na hora que caiu aqui. Então, vocês, quando entrar na subestação em alguma parte tiver energizada, aí por algum motivo vocês vão fazer uma perícia, vão fazer uma visita técnica, ou seja, não toca em nada, né? E além de não tocar em nada, você não deve adentrar um local em que o perito da reclamante ou o perito da reclamada, né, não fala assim, ó, vamos passar por aqui. Aí você passa exatamente pelo local que ele está falando. Ah, não, eu vou dar um rolê aqui, vou dar uma olhada aqui. Não faz isso não, porque pode dar ruim, igual deu para esse cidadão aqui, ó. Aqui, ó, que eu sei que o cabo de aterramento ele saía daqui, ó. Na época o professor mostrando aqui, ó, ele vinha, entrava aqui na malha de terra, as emendas aqui, né? Tem dois modos de você fazer uma emenda nessa malha de terra.
Ou você faz por conector a parafuso, né? Aí tem um conector a um parafuso, dois parafusos, três e por aí vai, né? A desvantagem é que a conexão elétrica ela não vai ser muito boa, efetiva, né? Ela vai depender o quê? Da tração do torque que você colocar ali no, né, na porca e nos parafusos. Geralmente é um parafuso tipo máquina, né? Chama de cabeça quadrada. Agora, uma solda exotérmica. Eu mostrei um processo de solda exotérmica para vocês, aula passada, ou não? Eu mostrei, Gabriel? Eu acredito que não me recordo. Não, espera aí. Daqui a pouco eu mostro aqui. Então, geralmente eles fazem com solda exotérmica, que aí faz uma mistura. Eu até separei um videozinho aqui para mostrar para vocês no momento oportuno. Aí você faz essa mistura, a temperatura ela vai chegar, acho que é 1030 graus Celsius, né? E é rápido ali, você faz toda uma mistura, você utiliza uma ferramenta, né? Um alicate que eles chamam de cadinho, né? Aí, vamos supor, você vai fazer uma conexão em cruz. Aí esse cadinho, ele tem a forma exata para você fazer a conexão em cruz. Tem um cadinho que você faz a conexão da cordoária em T e por aí vai, né? Tem várias formas aí que você pode fazer essa conexão. Então, vai ser uma reação exotérmica, ou seja, ele vai aquecer os cabos que você pretende fazer a conexão elétrica e daí, né, realizar essa solda e vai ser uma malha de terra mais efetiva. Que mostra ó, o local onde aí saía daqui, ó, o cabo ele sai aqui do transformador, ou seja, aparentemente para um BA1, né, uma pessoa inadvertida, ele olha assim, aí visualmente não está centelhando, né, não está saindo um arco elétrico, então quer dizer que está desligado, está energizado. Ah, ele está no chão, aí que o cara pensa, ah, não, está no chão, então, ó, molezinha, não vou precisar subir no poste para dar o banho nele, né, para roubar. O furto, né, que eles chamam, né? Olha e o supapo foi tão grande aqui, ó. Deixa eu ver se mostra aqui. Tinha uma parede corta-fogo bem aqui nessa parte de trás aqui, ó. Isso aqui foi a mão boa dele. A mão boa que sobrou do cadáver aí, ó. Tá vendo, ó? Mostrando aqui a palma queimada. O que que ele fez? Ele pega no cabo, né? Pegou no cabo que estava ali no chão. Vocês estão vendo? Ó, ele tava até utilizando um óculos. Não parece que é um óculos de segurança, né? Parece mais uma Juliette, né? Aqui, ó, o alicate de cunha. Ó, o boné dele que ficou aqui. E ele foi arremessado. Ele só não torrou porque ele foi arremessado ali, ó. Aí como se diz, a mão boa dele que sobrou foi essa, ó. Arrancou a cabeça do dedo aqui, ó, queimou a palma da mão. Olha o que sobrou dele aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Essa daqui é a mão que tá no close aqui na foto da perícia, ó. Essa é a mão, ó. Essa daqui, ó. Cadê a outra mão dele, ó? Na hora que deu o arco, ó, no próximo frame dá pra gente ver melhor aqui, ó. Essa daqui é aquela mão que eu tava te falando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do braço dele, ó, que é a seguinte, né? Ó, como se vão fazer revisão aí de anatomia aí, né? Então, é o braço, antebraço, né? Essa parte aqui, ó, do cotovelo. Então, foi incinerado literalmente aqui, ó. Só sobrou o ombro dele, essa parte do ombro aqui, ó. O antebraço foi para a vala. Ele literalmente torrou, o osso, nem sobrou o osso aqui, ó. Torrou isso aqui tudo, torrou até aqui na parte aqui do antebraço, igual vocês estão vendo na foto aqui, ó. Literalmente, ele incinerou. Segundo o Bragança lá, né, que é o meu professor, da, o perito lá e detalhe, viu? A Electro, ela foi corresponsável
pela morte dele. Uai, professor, mas aí tá de brinques, né? O cara entra para dar o banho nas coisas lá, né? O, e aí ainda, ó, tá vendo, ó? Ele foi literalmente arremessado. Se ele tivesse ficado lá próximo do cabo de terra, né? Ele teria ficado torrado. Essa é, como se diz, é um exemplo, né, de um aterramento ativo, né? Porque assim, se vocês forem fazer uma pesquisa e geralmente só tem um livro que é ele ainda é gratuito, né? Alguns professores ali da UNB que elaboraram esse livro e disponibilizaram na internet aí. Se eu não me engano, acho que só nele é que fala sobre, né, a questão do aterramento ativo e aterramento passivo. Ao menos nos outros, tem um lá da UFRJ, um que eu comprei, que aí ele tem a receita, né, de como você fazer um aterramento, utilizar aquele o sílica gel, né, você faz uma espécie de argamassa, você pega a valeta lá, aí você você mistura água, sílica gel e daí você faz uma argamassa com a metade, por exemplo, você faz a valeta aqui, ó. Essa mistura aí é para colocar na cabeça da haste? É o seguinte, ó. Tá conseguindo ver o Isso aqui seria a vala, né? Esse vermelho aqui. Aí deixa eu até desenhar aqui no Ixi, não deixa não. Aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó, por exemplo, você cava aqui, não vai sobrar a quantidade de terra, né? O volume relacionado a essa vala aqui, né? Sei lá, tô chutando aqui uns 4, sei lá, uns 12 quilos de terra aí, né? Terra vermelha. Aí, aí é mais ou menos o seguinte: você pega a metade dela aqui, ó. Eu peguei lá nesse livro lá que ele ensina. Porque dependendo, né? Dependendo da umidade aí do solo, pode até ficar bom o aterramento. Porém, né, essa umidade, ela tanto vai ajudar quanto ela pode atrapalhar. O pessoal coloca carvão, joga água, né? Aí, num primeiro momento, você vai lá com alicate terrômetro, até o terrômetro mesmo, afere e dá uma resistência boa, né? Próxima de zero. Porém, com o tempo, ele vai oxidar por ele ter molhado ali, né, o local. Aí você pega a metade dela aqui, ó, faz uma mistura com silica gel, você faz uma espécie de uma argamassa. Aí essa metade que você fez essa argamassa, por exemplo, ó, a arte ela vai ficar até se esse daqui for a parte onde você coloca uma caixa de inspeção, né? Que geralmente você tem uma tampa aqui, né? Aí essa haste vai ficar mais ou menos até aqui, ó, até chegar quase que na ponta aqui, ó, onde ficaria o. Aí o pessoal coloca uma haste tipo cantoneira, né? Ou então aquela de 19 microns, né? Aquela galvanizada. Aí essa parte aqui, ó, que você misturou com sílica gel, você coloca na parte mais funda aqui, ó. Aí muitos colocam carvão, ó, fazem a adição de carvão. Aí na parte de cima aqui, ó, você não usa toda a terra, não. Aí você coloca também, ó, você coloca brita. Daí essa silica gel aqui, né, juntamente com, né, misturada aqui com a terra aqui, ele vai, é, ele vai melhorar a resistividade aqui, fazendo com que a resistência de terra, né, chegue a um valor próximo ao de 0 ohms, né, que é o santo graal aí do aterramento, né? Quanto mais próximo de 0 ohms, melhor.
Daí, por oportuno, pessoal, vou mostrar aqui eu tinha deixado para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aterramento. Não, falei das esferas. Não, tá na outra pasta. Aí já esse aqui, ó. Só achar aqui o. Vou aqui para eu lembrar que eu. Aí já nesse outro acidente aqui, ó, é o banco de capacitor, né? Foi a mesma história, né? A mesma história desse daqui que entrou na subestação. Só que ele adentrou aqui dentro, né? Onde fica os cavaletes aqui, né? Com um arranjo aqui dos capacitores. Aí, geralmente você coloca ele em paralelo com a rede, né? Daí, dependendo da quantidade de capacitância que eu quero atingir, lembrando que capacitor insere, o cálculo vai ser semelhante ao cálculo da resistência em paralelo, né? Vai ser, se eu pegar dois, né, vai ser o produto dividido pela soma desses dois, né? Aí já se eu colocar eles em paralelo, vai ser o somatório algébrico, né? Se eu tiver dois capacitores em paralelo, sei lá, dois de 4 Faraday, né? Então, eles vão ter o quê? 8 Faraday. Aí, o cidadão entrou aqui, ó. Olha o que sobrou dele aqui. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma turquesa, ó. Sabe aquelas turquesas que o pessoal, os que mexem com ferragem aí, né, para fazer a dobra do metal, né? A ideia dele, ó, ele entrou lá com essa turquesa justamente para desacoplar o banco. Olha o que sobrou dele. Ele estava mais ou menos nessa posição aqui, ó, em frente aos cavaletes aqui, ó. O objetivo dele era vir com a turquesa, né? Aí vem nesses contatos elétricos que ficam aqui, ó. Aí geralmente, ó, aí fica à disposição, né? Ou em série ou em paralelo, dependendo da capacitância que o banco, né? Do valor que ele quer atingir, né? Aí ele veio com a turquesa aqui, né? E essa turquesa, lembrando, você compra ela em qualquer ferragista e ela não tem cabo de proteção. Ela é totalmente, né? A parte metálica dele é totalmente exposta. Então ele chegou lá e meteu a turquesa no contato elétrico aqui, ó. Aí é óbvio, né? Ele não chegou nem a cortar. E no que ele tentou cortar, triscou ali, né? Ele levou uma descarga e aí ele caiu em cima aqui do banco de capacitor. E isso daqui foi depois que o pessoal tirou ele de lá, ó. Chega, ficou com a turquesa, ó, pregada aqui, acho que na mão aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem uma foto melhor. Isso daqui, pessoal, ó, deixa eu ver, tem uma. Isso daqui seria a boca dele, ó. Essa parte aqui, ó, a descarga é tão grande. Tá vendo o que que é o perigo de um aterramento ativo? Ou seja, ele esteticamente, né, visualmente, numa inspeção visual, ele vai estar semelhante a um aterramento passivo de uma subestação ou de um cliente qualquer aí. Agora, uma subestação de potência, que é o exemplo, esse banco de capacitor que eu mostrei que ele tentou fazer o furto, né? Também é de uma subestação igual a essa daí, de uma subestação de potência. Então, ele literalmente ele fritou, ó.
No outro caso aqui, ele foi arremessado contra a parede corta-fogo. Já nesse caso, ele ficou ali em cima do banco de capacitor ali, ó, e torrou, ó. Essa parte aqui, ó, o escalpo dele, ele ferveu e pegou fogo aqui, ó, e arrebentou literalmente a tampa da cabeça dele aqui, ó. Teve nem como reconhecer, ó. Esse aqui, ó, vamos aproveitar, falta 5 minutinhos para a gente finalizar aqui, ó. Eu vou mostrar esse passo a passo aqui, mas aí eu vou ter que liberar o áudio aqui. Porque tem a opção, né, incluir o som do computador. Agora vai. Tá valendo. 1, 2, 3. Calma aí. Vamos ver se vai rodar mesmo. Se apresenta aqui. É uma das etapas mais importantes que tem na atividade do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, do aterramento, seria a solda exotérmica, né? Que nesse momento a gente vai abrir mão de usar algum outro tipo de conector, splitboard, fazer uma conexão de solda mesmo. Isso nesse momento a gente vai utilizar um cadinho, certo? Que é esse equipamento. Feito à base de grafite, certo? Com um suporte para a gente não colocar a mão direto no equipamento, porque como ele trabalha a uma altíssima temperatura, acima de 1000 graus, isso pode causar algum dano à pessoa, né, ao operador. Então nesse momento a gente tem que utilizar de equipamento de segurança mesmo, óculos, luva, se possível uniforme anti-chama, né, para cuidar da nossa segurança. Na utilização da solda, a gente vai utilizar esse material, que é o material próprio de solda, que ele é a base desses materiais: óxido de cobre, alumínio, estanho, cálcio, silício e fluorita. Dentro também desse pacote a gente tem esse material aqui, que é um disco de contenção, que vai ser colocado dentro do cadinho, certo? Depois que a gente colocar o material dentro do cadinho, esse material dentro do cadinho, a gente vai fazer a ignição dele com esse material, que é uma pólvora mesmo, que é o nosso ignitor, correto? A gente vai mostrar passo a passo como é essa atividade, certo? Com o operador ali. Esse cadinho, especificamente, ele é um cadinho em T, que vai ser utilizado para a conexão de 2 cabos de 50 milímetros. A gente tem que ter um cuidado aqui nesse momento, o cadinho ainda está frio, de conectar os 2 cabos, visualizar ele aqui dentro, ver se eles estão encostados aqui nesse momento. Com o uso repetitivo do CAD, pode acontecer do cadinho começar a vazar material pelas extremidades. Então, tem um material próprio para isso. Existem vários tipos no mercado. A gente tem esse material aqui. Então a gente vai vedar para evitar o vazamento de material, de solda, para obter assim uma melhor qualidade da solda final nossa. Uma massa. É necessário vedar toda a volta do cabo para evitar o vazamento. O cadinho, ele tem um certo número de vezes que a gente pode utilizar ele. Depois ele vai começando a perder a sua função, porque vai aumentando a bitola do cabo. Está adequado, bem posicionado, então a gente vai fazer o procedimento. Inserir o disco e o tubo na parte superior, certo? Agora a gente vai colocar o material, despejar o material dentro do cadinho. Espera aí, antes disso, é necessário que a gente faça a homogeneização do material, certo? Ele vai fazendo aqui nesse outro saquinho.
Tudo isso visando uma melhor qualidade da solda no final da atividade, do processo. Temos o nosso ignitor. A gente faz um caminho. Ok. Deixa eu tampar aqui. Nesse momento agora a gente tem que fazer o uso do nosso equipamento de proteção, óculos. E a gente não pode ficar aqui agora na direção da boca do cadinho, porque ele vai projetar um material em altíssima temperatura. Esse aqui é o nosso ignitor, é a nossa pistolinha, serve para tirar o material da frente. Só se afastar. A gente aguarda em torno de 5 segundos, mais ou menos, para poder tirar o cadinho do cabo. A gente tem aqui agora o cuidado para relar no cabo, porque o cabo aqui, a gente tem uma área que ele também está aquecido, correto? Então a gente usa a mão da nossa luva e foi feita toda a cobertura, uma solda de ótima qualidade. Certo. Tendo cuidado com o nosso equipamento, que é o cadinho, você pode ver que nesse momento a gente não pode encostar a mão no cabo ainda, porque a gente tem uma área de aquecimento muito grande. O cadinho agora a gente tem que dar uma limpada nele, porque resta sempre material, uma escória nele, então bom ter um cuidado com o material. Esse é o processo de realização de uma solda exotérmica. Pois é, pessoal, isso aqui foi um exemplo aqui que eu peguei aqui na internet, é do passo a passo da solda exotérmica aqui. Deixa eu... Já passou aqui do horário, pessoal. Eu já vou deixar renderizando aqui, que eu já tenho que entrar em outra aula aqui, tá bom? Mas vou deixar renderizando para logo mais estar disponível para vocês, tá? E daí eu vou verificar lá e fazer as correções dos que estão faltando, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Boa noite, professor. Boa noite.